Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o assunto de hoje é serra de bancada e poeira. Eu vou compartilhar com você a partir de agora aquilo que eu fiz e que diminuiu bastante a quantidade de poeira jogada no ambiente pela serra de bancada. Eu tenho uma Skill 3610, é uma serra baratinha de entrada, eu creio que todas as serras mais de entrada do mercado passem pelo mesmo problema e possivelmente pela mesma solução. Então antes de você assistir todo o vídeo, vamos resumir tudo em uma única frase. A serra da Skill, a 3610, ela não foi feita para ser usada com coletor de pó, ponto. Não importa o que você me diga, não importa o que você faça, ela não foi feita para isso. Então você precisa fazer muitas mudanças, precisa fazer muitos isolamentos para que você consiga um resultado minimamente decente. E esse fato de ela não ter sido projetada para isso é porque ela joga praticamente 80% do pó fora daquela capinha de proteção do disco onde o pó deveria cair para ser coletado por um aspirador ou por um coletor. Mas eu consegui encontrar algumas formas aí de melhorar isso e eu vou compartilhar isso com vocês a partir de agora. Bom, eu vou começar mostrando então tudo que eu fiz na serra até agora. Esse é o conjunto de alterações que eu fiz que se mostrou mais eficiente até agora. Tá? Eu já falhei 4 vezes, essa é a minha 5ª tentativa e até agora tem se mostrado a mais efetiva de todas. Então vamos lá, primeira coisa. Você precisa isolar todo o gabinete da sua serra, porque ela tem muitas frestas, muitos vãos por onde a serragem é jogada para fora. Então eu comecei vedando um vão que tem entre a mesa da serra e o gabinete de plástico. Eu usei espuma expansiva para isso, então eu preenchi todo esse espaço com espuma expansiva, depois eu cortei ali o excesso para ficar com um acabamento melhorzinho e não grudar muita poeira ali. E eu fiz todo esse isolamento então entre a mesa e o gabinete de plástico. A segunda coisa que eu fiz foi fechar esses furos aqui, que são os furos de ventilação do motor, do lado oposto ao motor. Então eu usei um pedaço de manta asfáltica para fechar. O lado do motor é imprescindível que fique aberto, porque senão aquece demais o motor e você pode diminuir muito a vida útil dele. Mas o lado oposto dá para fechar sem problema algum. Na parte da frente da serra tem um parafuso aí num desses locais aqui do sistema que ele não é usado para nada, simplesmente tem um parafuso ali. Eu usei ele para prender um pedaço de plástico aqui, usei um galãozinho de produto de limpeza, cortei um pedaço de plástico e prendi ele aqui na frente porque uma parte dessa serragem é jogada por esse furo aqui onde você faz a inclinação do disco. Então eu consegui fixar esse pedaço de plástico aqui para diminuir esse pó que vem para frente da máquina. Opcionalmente você pode colocar um pedaço de EVA, por exemplo, na parte frontal e na parte traseira para fazer uma espécie de funil, canalizando o pó, a serragem mais para o centro do gabinete quando ele cair, quando ele escorrer pelas bordas, pela parte ali do gabinete, pela parte interna do gabinete. A capa de proteção do disco, aquela conchinha que fica ao redor do disco, para onde a poeira deveria ser jogada, ela tem um cano que sai em zigue-zague para um lado do gabinete lá na parte de trás. Então eu eliminei essa curvatura desse cano, eu aumentei um pouco a ranhura de saída desse local, dessa concha, digamos assim, de captação de pó. E eu coloquei ao redor dessa capa, eu aumentei essa saída, aumentei esse furo ali atrás, e eu coloquei um cano de 50 mm rebitado por fora dessa capa de plástico, ligado reto para trás do gabinete. Fiz um furo, passei um cano de 50 mm lá para trás e fiz as conexões para colocar na mangueira do meu coletor de pó. E na parte de cima da serra, aquela proteção que fica ali ao redor do disco, aqueles 2 plásticos vermelhos que tem ali, você precisa eliminar aquilo também, porque sai muita serragem para cima quando você usa aquelas 2 proteções laterais, porque ela tem um vão muito grande por conta da inclinação da lâmina. Então eu recomendo você fazer uma peça de madeira ou de um plástico, por exemplo, para você substituir o original por um que tenha só a ranhura do disco da serra mesmo. Isso vai evitar que muito pó seja jogado para cima durante o corte da madeira. Bom, feito tudo isso, você vai ter uma melhora na questão da serragem que é jogada para fora do gabinete pelas frestas. Então você fez um isolamento, a tendência é que a partir de agora a maioria do pó seja canalizado para a parte de baixo, desça na hora que você estiver cortando as madeiras, e uma parte dele vai ser jogada então nesse cano reto para trás para sair fora do gabinete da serra. Esse cano aí é onde você vai conectar aspirador ou coletor de pó se você quiser utilizar. Mas não é tão eficiente assim, eu já vou mostrar um teste para você. O importante dessas modificações todas é a canalização do pó para a parte de baixo da serra. Então, como você isolou tudo, a tendência é que a serragem caia verticalmente para baixo entre os pés ali da sua serra de bancada. Então você precisa achar uma forma de coletar isso, de canalizar isso dentro de um tonel, de um balde, ou no meu caso aqui eu fiz uma gavetinha com um compensado que estava sobrando
e coloquei rodinhas nela para ser fácil de colocar e tirar embaixo da serra de bancada. Para evitar que o pó se espalhe pelas laterais, quando eu estou cortando alguma madeira, por exemplo, eu fiz um fechamento com plástico por dentro dos pés da serra aqui. Então, parafusei um sarrafinho de madeira ali por dentro das latinhas do pé da serra e grampei um pedaço de plástico no redor de toda essa estrutura. Assim, a poeira que cair, a serragem que cair, vai ser canalizada para dentro dessa gaveta na parte de baixo. Com todas essas mudanças, você vai ter uma coleta de pó de mais ou menos uns 90%. Sempre vai ter aquilo que é jogado por cima da mesa para fora ou pelas frestas que ficaram ali na frente do gabinete ainda, então não tem como fugir de 100%. Mas você vai diminuir muito a serragem jogada no ambiente. Então você consegue conectar um aspirador, um coletor de pó na parte de trás para coletar um pouco e a maior parte ainda vai cair nessa parte de baixo, no meu caso aqui nessa gaveta que eu fiz para colocar embaixo dos pés da serra. Se você não usa aspirador ou coletor de pó, ignora a parte de fazer ali a saída para trás do gabinete da serra, você faz só o afunilamento ali com uma vedação e com um plástico e coloca a coleta de pó toda embaixo ali dos pés da sua serra de bancada. Vai funcionar perfeitamente, uma vez que a maioria da poeira da serragem é jogada fora daquele coletor de pó, daquela bandejinha que fica ao redor do disco. A vantagem de você conectar um aspirador ou um coletor de pó nessa saída ali que fica que foi colocada na parte de trás é que essa sucção do ar que é feita ali, ela vai diminuir um pouco a pressão gerada quando o disco está girando lá dentro. Então você vai ter menos pó voltando para cima com o giro do disco. Tá? Então essa é a única vantagem do coletor ou do aspirador. Ele vai diminuir o pó que é jogado de volta pelo disco da serra enquanto ele estiver girando. Demais, a maioria da serragem vai ser jogada para fora mesmo do sistema. Então, a única utilidade do coletor ou do aspirador é diminuir essa pressão gerada na parte do gabinete da serra, reduzindo então a poeira que é jogada de volta com o disco da serra. Daí precisa testar para ver qual que é a necessidade ou não. Eu acho que se você fizer só o isolamento e canalizar a poeira, a serragem para baixo, ali fizer a coleta com um balde, uma gaveta, vai ser de bom tamanho, você vai diminuir muito a sujeira do ambiente. Tanto que eu vou mostrar para você agora um teste que eu fiz. Eu limpei tudo aqui, o chão, eu esvaziei o reservatório do meu coletor de pó, tá tudo limpinho, tudo bonitinho aqui. E eu vou cortar agora 12 pedaços de madeira. São tábuas de pinos de 2 centímetros de espessura e elas têm 80 centímetros de comprimento cada uma delas. Então eu vou fazer 12 cortes, onde o disco vai passar inteiro no meio da madeira. Não vai ser um refile, não vai ser na borda, que daí a serragem é jogada mais em cima da mesa do que para baixo. Mas eu vou cortar esses 12 pedaços de madeira e você vai perceber para onde que a serragem vai ser jogada. Ó, ficou um pouco em cima da mesa, um pouco na frente, um pouquinho no chão, mas é pouco comparado com o original da serra. Na gaveta aqui na parte de baixo, você pode ver que tem uma quantidade grande de serragem. Então ficou aí uma boa parcela da serragem ficou aqui. E dentro do reservatório do coletor de pó, você pode ver que não tem quase nada. É por isso que eu falei que a maioria do pó vai ser canalizado para essa parte de baixo da serra. Então o aspirador ele é para diminuir a pressão interna e não para fazer a coleta de pó efetivamente. Para a gente finalizar o vídeo aqui, só algumas considerações. A serra joga a maior parte da serragem para fora daquela capa do disco ali por conta da elevação. Tá? Então essa capa ela fica muito abaixo da mesa, a serragem cai por frente dessa capa, por isso que ela é jogada para frente da serra e por isso a importância de isolar aquela parte da frente ali, aqueles furos onde faz a inclinação do disco. Então como ela joga muito para frente, vai cair tudo ali para baixo. Quanto mais alto estiver o disco, quanto maior for a elevação do disco, mais eficiente vai ser a coleta pelo aspirador. Então, com o disco todo elevado, a maior parte da serragem vai para dentro do coletor de pó e sai lá no reservatório. Quando o disco está muito abaixado, a maior parte do pó cai para fora desse sistema de captação e desce ali entre meio aos pés do suporte da serra. Porém, como a maior parte do tempo a gente está trabalhando com tábuas ou chapas, é normal que você tenha o disco mais abaixado. Então, normalmente você vai ter mais serragem caindo entre meio aos pés da serra do que indo para o coletor de pó. Uma outra coisa importante é que quando você corta com o disco passando todo dentro da madeira, a maioria da serragem é jogada para baixo. Quando você faz o refile de uma tábua, ou seja, quando você tira só a largura do disco, por exemplo, que o disco passa na lateral da madeira, a maior parte da serragem vai ser jogada em cima da mesa da serra. Então são situações diferentes aí que você tem que observar também, e nesses casos não tem muito o que ser feito. Bom, basicamente é isso que eu fiz, foi até agora a solução que mais se mostrou efetiva na minha situação aqui. E eu creio que se você tem uma serra de bancada dessas de entrada, ou uma skill como a minha, por exemplo,
você vai ter um resultado minimamente decente fazendo essas alterações também. Espero que o vídeo tenha sido útil. Qualquer informação adicional que você queira compartilhar comigo ou que você queira tirar alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui. Dentro da minha disponibilidade eu vou interagindo com vocês. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.